trabalho ele é análogo à escravidão quando a pessoa que exerce a profissão do trabalho doméstico está em situação degradante, carga horária excessiva, funções não determinadas, não tem direito a férias, nem a descanso semanal, longe da família. Encontramos o trabalho análogo à escravidão no trabalho doméstico em todas as regiões do Brasil, e principalmente com as mulheres negras. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha meu filho pequeno, ele tinha 1 ano. E aí eu comecei a trabalhar num emprego na Lapa, morei com ele, fiquei 10 anos nesse emprego. Foi muito bom, esse tempo inteiro que eu fiquei lá, fui tratado muito bem. Só que quando chegou um tempo eu tive que sair. Aí saí de lá, fiquei parada por um tempo, voltei, arrumei outro emprego, trabalhei na Avenida Angélica, fiquei lá por 10 anos, por aí. E hoje eu tô parada, mas trabalhei o tempo inteiro em casa de família. Eu vim do Nordeste, né? Cheguei aqui, naquela época eu não tinha estudado lá, cheguei aqui, é o único emprego que eu consegui. Na primeira casa que eu trabalhei, eu lavava, passava, fazia comida e o restante, tudo aquilo que era da doméstica eu fazia, passava também, tudo no mesmo tempo. De segunda a sexta. Segunda a sexta. Final de semana você ficava de folga? Ficava de folga, mas aí para complementar o meu salário, eu trabalhava no sábado em casa de família também, fazendo faxina. Sim, com certeza. Alguma palavra que eles falavam que às vezes não agradava a gente. Eu sentia muito, como que eu sentia, humilhada. Eu aguentava, porque eu cheguei aqui, eu tinha um filho. Meu filho tinha 4 anos. E eu tinha que sobreviver, por alguma maneira, eu tinha que aguentar. E quando você vive na casa dos outros, você tem que escutar e ficar quieto, né? Não tem como você continuar discutindo com as pessoas, porque eu estava ali, como não era de favor, porque eu estava contribuindo com o meu trabalho. Né? Mas aí eles, até que a dona da casa, no entanto, eram as filhas dela. Não, só o pagamento mesmo do salário. Só plano de saúde não, na primeira casa? Na primeira casa não, só o salário mesmo e a condição no final de semana quando eu saía. Quando eles viram que não tinha mais necessidade, que eles eram em 4 na casa. Aí casou as 2 filhas, ficou os 2, o casal, eles acharam que não tinha mais necessidade de ter uma empregada direto. E foi assim, muito difícil para mim, porque meu filho estudava lá do lado da escola. Então eu achei que iria desabar, né? Porque eu tinha tudo ali, estava tudo normal e de repente eu perdi meu emprego. Naquele tempo, empregada doméstica não tinha direito a nada. Naquela época eu saí de lá com R$360. No mês? No mês. Por mês, isso? Por mês, eu recebia no mês. Já era diferente, lá já era outro nível. Aí você não podia conversar? Não, às vezes nem ligar para as pessoas. Quando eu comecei, era R$500, mas quando eu saí lá, já saí com 1.700 e pouco. Os patrões separaram, e aí minha patroa estava fora do Brasil, ela queria que eu fosse com ela para lá, eu perdi essa oportunidade, não quis ficar do meu filho, porque ele tinha entrado na faculdade, e eu não queria deixar ele sozinho. Ele me ofereceu para mim ficar com ele, e eu acabei ficando com ele. Aí veio 2 cirurgias com problema na coluna. A primeira, por conta do trabalho? Por conta do trabalho. Em 2007 eu fiz uma cirurgia. Após 12 anos, apareceu mais uma hernia na coluna, tornei a fazer outra cirurgia. Quando eu fiquei afastada 1 ano e 6 meses do meu trabalho, aí eu liguei, né, que o INSS me afastou, eu liguei dizendo que eu ia voltar ao trabalho. Eles falaram que não precisava mais, que eles iam me mandar embora. Até agora não, porque eu não deixei eles abaixo na minha carteira, porque eu tô com um problema sério na minha coluna e eu não poderia fazer isso. Então você saiu recentemente do trabalho? Não, tá com 4 anos que eu não trabalho mais. Sim. Por conta da cirurgia na coluna. Que eles me mandaram embora vai fazer 2 anos. E ainda você tem essa parte burocrática com eles? Tem. Já tá com seu patrão, no caso, né? Com ele, porque eu saí do registro dela e fiquei com ele. Sim. E aí, agora você tá correndo atrás disso,
conseguiu Então, seu eu direito? tô esperando um benefício do INSS, que é a minha aposentadoria, porque eu trabalhei contribuí por 28 anos. Então você tem esse direito. Aí eu tenho o direito de ir atrás dos meus direitos mesmo. Uhum. Só que, como eu sou nova, ainda estou com 54 anos, o INSS não quer me aposentar. Se fosse hoje, tivesse outra oportunidade, eu queria outra. Porque foi bom em casa de família, mas é uma experiência que você se mata muito e os patrões não dão valor. Luzia é mais uma brasileira apresentada às letras e aos números de forma tardia. A mulher nascida no interior da Bahia só demorou tanto para frequentar a escola porque teve esse direito negado por 36 anos. Eu tinha vontade de estudar, de fazer medicina. Era seu sonho? Era. Tinha vontade de ser médica, mas aí não... Aí agora que eu vejo quanto tempo assim que eu perdi lá. Assim, que passou esse tempo, eu não aproveitei nada. O trabalho doméstico, ele tem que ser digno, ele tem que ter sua carteira assinada, ele tem que respeitar as leis trabalhistas. E, infelizmente, a maioria dessas trabalhadoras, em sua maior parte, não tem os seus direitos assistidos. Eles diziam que eu era da família, aí ela dizia que eu era a filha dela mais velha. Mas aos poucos descobrem que o grau de parentesco é apenas uma ilusão. São como se fosse da família para não pagar salário, para não pagar 13º nem nenhum direito trabalhista. Mas nenhuma delas está em testamento ou recebe algum tipo de herança. Não é fácil você romper aquele vínculo mostrando àquela pessoa, àquela trabalhadora, que ela sofreu vários problemas durante anos e que aquela frase que era da família era só um engano. Eu fiquei até assim com raiva, sabe? Quem fez a denúncia, por que fez isso. Ela cresceu como cuidadora de uma das filhas do casal que a trouxe para Salvador. A menina nasceu com deficiência intelectual. Desde os 13 anos de idade, Luzia vivia como uma sombra da suposta irmã. O ano é 2022. Hoje é Dia das Trabalhadoras Domésticas. A gente sabe que os direitos trabalhistas das domésticas foram regularizados há pelo menos 7 anos atrás, em 2015. Mas, infelizmente, a categoria não tem o que comemorar, porque aqui na Bahia, apesar da regulamentação da lei, 85% dessas trabalhadoras não têm carteira assinada. E pior, algumas ainda são submetidas a condições de trabalho análogas à escravidão. Leda está entre as 8 trabalhadoras domésticas resgatadas no ano passado. Este ano foram 5, sendo 4 delas em Salvador. Trabalhava para a mesma família no bairro de Patamares, sem receber salário, proibida de sair e vivendo sob ameaças. Às vezes eu fugia de casa, porque ela queria me bater. Aí eu fugia de casa. E estava também fazendo grosseria comigo também, gritava comigo. Você nunca recebeu salário? Nunca recebi, não. Aí depois que mais dela... E você chegou a pedir? Você dizia, eu quero ganhar salário e tal? Não, eu não sabia desses detalhes. Você não sabia que você tinha direito? Não sabia, não. Leda, há um ano, desde que foi resgatada, passou a receber um salário mínimo e vive num abrigo municipal parceiro do MPT. O que mudou? A alegria de viver em liberdade. Madalena, a doméstica, nos recebeu na casa onde está vivendo desde que foi resgatada em março. Ela passou 54 dos 62 anos de vida sem receber salário, maltratada e roubada. A filha dos patrões fez empréstimos no nome de Madalena e ficou com R$20 mil da aposentadoria da doméstica. Eu estava sentada na sala e ela passou assim com a bacia de água, queria arrumar na minha cara. Aí eu falei assim, você pode arrumar, mas não vai ficar por isso não, pode arrumar. Eu fiquei quieta. Aí ela disse, sua nega desgraçada, vai embora agora, no sábado, 9 horas da noite, chovendo. Aí eu fiquei assim olhando para o céu, para o tempo, meu Deus do céu, para onde que eu vou? A violência sofrida por Madalena foi tão brutal que apagou a identidade dela e deixou no lugar de abraçar a nova vida.
E aquilo é assustador, você vê que alguém ainda vive nos dias de hoje nessa situação e com tanto medo, a sensação de que a identidade dela de fato foi apagada. Foram 54 anos vivendo em situação análoga à escravidão, de 62 anos de vida. Madalena Santiago Silva. A primeira pergunta é: como foi que você começou o seu trabalho como doméstica? Eu vim do norte, diretamente para trabalhar com a patroa. Meu tio que arrumou esse emprego para mim. E quais eram as suas principais funções nesse emprego? Eu vim para trabalhar de arrumadeira. A patroa tinha herdado de herança todas as funcionárias da mãe dela que tinha morrido. Eram pessoas já de idade, foram morrendo e eu fui ocupando as funções porque ela não pôs outras. Eu fui arrumadeira, fui babá de 3 crianças, faxineira, faz tudo. Tinha só uma cozinheira que só cozinhava e lavava as roupas de adulto, que a maioria das roupas de adulto ia tudo para a lavanderia. Você tinha quantos anos quando você veio do norte para cá para trabalhar como doméstica? Eu era uma garota de 18 anos. Nesse trabalho, você sofreu alguma opressão física ou verbal? Demais. Demais? Eu era escrava. Hoje eu sei. Por isso, quando às vezes as pessoas me falam que trabalham de doméstica, sinto até um arrepio na espinha. E a patroa pintou e bordou comigo. Eu era uma moça virgem e inocente. E não tinha parente nem aderente por mim. Meu tio era faxineiro no prédio, que foi meu tio que arrumou eu para essa mulher. Essa mulher deu dinheiro pro meu tio, para mim vir. Tá alguma história, alguma coisa que você sofreu lá nessa casa? Muitas coisas. Muitas coisas. Um dia a cozinheira viajou. Ela deixou tudo que era de comida congelada no freezer. Mas o menino tinha mais ou menos de 6 para 7 anos, o menino. O menino queria comer ovo frito. E ele fez praticamente eu fritar uma cartela de ovo, porque todos os ovos que eu fritei, para ele não estava bom. A patroa não estava. E o patrão chegou e viu aquela situação, tá todo ovo frito. E eu contei a história. E o patrão pegou e deu umas boas palmadas. Ele era um grande homem, maravilhoso, meu patrão. Deu umas palmadas bem boas no moleque. Nisso a patroa chegou. Ela só não me bateu, porque ele disse: você não vai bater na graça, né? Outra vez, eu lavei o banheiro de hóspede. Ela achou que não estava bem lavada e despejou um vidro de Ajax e um vidro de Canda e fechou a porta, a chave, no banheiro. E eu intoxiquei. E você lá dentro? Me levou para o médico às pressas. Foi terrível, mas ela não falou que foi ela. E ainda foi o caminho todo em falando. E se eu falasse alguma coisa, eu estava no olho da rua. E você passou por quanto tempo nessa situação, nesse serviço? Quantos anos você ficou lá? Quantos anos? Foi quase 2 anos. Quase 2 anos eu aguentei naquela mulher. Foi quando eu encontrei o cara que se tornou meu marido. E eu fui morar com ele.
Você, nesse emprego, você tinha alguma liberdade para sair ou para se comunicar com outras pessoas? Você podia sair para ir no médico, alguma coisa assim, ou falar com outras pessoas? Não. O único lugar que eu ia era o mercado com a patroa. E ainda tinha que ir de uniforme, toda uniformizada. Aqueles uniformes para mim, de touquinha, de babadinhos, era um inferno para eu usar aquilo ali. Era para mim a coisa mais horrível que eu achava, porque eu não encontrava ninguém nos mercados de uniforme. Mas o pior de tudo eram os banhos. Eu tinha que tomar 3, 4 banhos no dia. E ela dizia que eu era fedida. O salário mínimo ela não me pagava. Ela me pagava 1/3 do salário mínimo. E não me resistiu. Só resistiu quando eu saí. Você tinha convênio nesse trabalho? Você tinha direito de ir ao médico ou algum benefício pelo seu trabalho? Eu não tinha nem a carteira assinada, imagina convênio. Não. Mas nem médico, você não podia ir no médico? Eu precisava de um médico, como quando eu fui no médico, foi quando ela me trocou no banheiro. Foi em emergência, lá na Marechal Deodoro. Passei no médico, ele passou um remédio para me tomar, me aplicaram já uma injeção e só. Foi a única vez que eu fui no médico. Trabalhando com eles? Nunca fui no médico, não, só essa vez mesmo. Eu fui para o Bom Retiro, trabalhar de ajudante. Em 15 dias, eu aprendi a trabalhar com 9 qualidades de máquina. 9 qualidades de máquina, em meio período de almoço. Máquina do que, dona Graça? Que tipos de máquina? Overlock, reta, fechadeira, máquina de costura. Caloneira, todo tipo de máquina. Até no corte eu aprendi a trabalhar. Aprendi a trabalhar. E fui registrada como costureira. Por isso que eu amo essa profissão. Sou costureira até hoje. Para tentar, possíveis soluções, eu acho que está muito no âmbito das ações de fiscalização e do cumprimento das leis. O Estado precisa garantir que esse tipo de exploração não ocorra. Então, o Estado vai precisar criar formas e mecanismos de combater essa forma de exploração. Então, ele vai precisar intensificar e fortalecer as ações de fiscalização e, sobretudo, ele vai precisar cumprir as leis, fazer com que essas leis sejam cumpridas e que essas trabalhadoras tenham os seus direitos garantidos e que os patrões e patroas, as famílias que mantêm as trabalhadoras sobre essas condições, sejam devidamente enquadradas pela lei, que essas famílias de patrões e patroas que mantêm essas trabalhadoras sejam punidas. A punição não deve vir somente para a trabalhadora, como sempre ocorre, ao longo da história. A classe trabalhadora é sempre punida, mas nesse caso há uma legislação e essas famílias elas precisam serem punidas. Então nós temos aqui um caso de uma trabalhadora. Eu trouxe aqui uma situação de trabalho análogo em que o MPT, o Ministério Público do Trabalho, ingressou com uma ação na Justiça para conseguir autorização para realizar uma fiscalização dentro da casa de uma patroa aqui. Então, isso ocorreu em 2017 e foi feita uma força-tarefa que foi formada por um procurador, por um auditor fiscal, por um oficial de justiça e por policiais federais, que conseguiram chegar ao local e atestar que essa trabalhadora estava numa situação de trabalho doméstico análogo à escravidão. Então,
essa situação ocorreu por uma denúncia, então as denúncias também são um fator importante para a gente pensar em formas possíveis de enfrentar essa condição de trabalho e essa exploração de trabalho. Questão 6. Como podemos aumentar essa conscientização sobre essa questão e criar mudanças sociais significativas? Eu acho que a questão 6, ela retoma um pouco da questão 5, no sentido de pensar nos processos de denúncia, que a sociedade civil ela pode denunciar e não se silenciar ao observar ou desconfiar de alguma trabalhadora, algum trabalhador numa situação análoga ao trabalho doméstico escravo, então análogo à escravidão. Então, aqui nessa questão 6, né, como podemos aumentar a conscientização? Nós temos, então, alguns movimentos aqui de participação social que foram criados, Comissão Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, CONATRAE, que foi criada por meio de um decreto presidencial. Na verdade, aqui é um órgão do Estado de participação social do qual a sociedade civil pode incidir, né? Então, como podemos aumentar essa conscientização? Pensando em processos de mobilização e de participação social que a gente possa incidir para criarem mudanças, né? Então, a gente tem um plano nacional para a erradicação do trabalho escravo, temos a comissão, então, que abarca a sociedade civil e as instituições públicas vinculadas a esse trabalho. Então, é importante estarmos em rede para pensar em formas de enfrentamento e de combate a essa condição de trabalho, para que a gente possa criar mudanças e pressionar o Estado, sobretudo, para que essas mudanças elas sejam significativas. A sociedade civil pode contribuir fazendo denúncias, né? Então temos aí alguns lugares onde essas denúncias elas podem ser feitas. Temos o Ministério Público do Trabalho que tem disponibilizado o preenchimento de formulários online. Temos o Disque 100, que é um serviço também do Ministério Público que funciona 24 horas, então você pode fazer essa denúncia por telefone. Então temos aí alguns setores criados pelo Estado para a participação da sociedade civil que estão aí pensando e criando ações de enfrentamento e de combate ao trabalho análogo à escravidão.